Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sempre muito feliz na companhia de Jean Lorussa, que manda um oi para vocês, e na companhia de Vitor Urbano Bonfilho Valezin, meu filho, que nos encontramos aqui na Paulista todo domingo. Além de matar a saudade, ele me ajuda a escolher as perguntas que nós fazemos todos os domingos, né? Como é que vocês foram de Páscoa? Tá tudo bem por aí? Como é que foi o almoço de Páscoa? Foi tudo bem ou teve briga? Acho que não, né? Acho que foi uma Páscoa com tranquilidade. Você sabia que hoje é um dia muito especial, principalmente para quem estuda os anjos, né? Porque hoje simboliza o renascimento do Cristo, né? Quando terminou o sábado, a Maria Madalena, Salomé e uma outra Maria, elas foram levar especiarias para colocar no corpo de Jesus, que estava no sepulcro. E quando elas chegaram lá, no caminho, elas estavam tentando ver pessoas para que pudessem rolar a pedra para entrar no sepulcro. Elas chegaram lá e o sepulcro estava aberto. Alguém tinha rolado a pedra. Maria Madalena entra e encontra dois homens vestidos de branco, ou o que nós chamamos também de dois anjos. Alguns dizem que foram dois essênios. E ela pergunta, onde está o mestre? E um desses homens, um desses anjos diz, ele não está, ele já saiu, eis que ele não está aqui. Eis que a Madalena sai, então, para ver o que tinha acontecido e encontra um jardineiro que estava em volta do sepulcro, que é muito bonito. Você pode até procurar no Google, coloque Madalena e o jardineiro. Ela sai, encontra um jardineiro e fala, você por acaso viu onde está Jesus? E eis que ele vira e ele fala, Maria, e ela, Rabone, que significa mestre em aramaico. E ele fala para ela, eu ainda não fui até meu pai, mas avise os outros apóstolos, os 11 apóstolos, que eu renasci. Linda essa história, né? Eu sempre posto todo domingo da Páscoa, eu coloco no meu Facebook e no Instagram, Jesus saindo com dois anjos, me emociona. E me emociona também a imagem na sexta-feira, quando Jesus é amparado por um anjo no Getsemane, e ele fala, afasta de mim esse cálice, porque ele viu, ele pressentiu, ele viu, né, todo o sofrimento que ele ia ter em seguida, porque ele foi preso, né, e enfim, torturado. E ele pede e o anjo o consola. Muito bonito, é uma história... Aí eu escuto pessoas falando, Mônica, anjo não existe, isso é conto da carochinha. Se não existisse, como é que Jesus se deixou auxiliar por ele? Você concorda? Anjos são aceitos na religião cristã, no islamismo, no judaísmo. O próprio Jesus se deixou auxiliar. O próprio anjo Gabriel anuncia a Maria que o ventre dela era bendito. Olha que bonito tudo isso. Muito lindo, né? Infelizmente hoje, no dia de Páscoa, hoje no Sri Lanka, 207 pessoas morreram e 400 pessoas foram feridas. Foi um atentado de homens-bomba. 4 hotéis foram danificados e 3 igrejas católicas, né? É uma pena em pensar que enquanto a gente está tentando levar a humanidade a paz e amor, algumas pessoas, elas querem a guerra, né? Tem uma passagem bíblica dizendo isso, né? Os homens maus vão conseguir cada vez mais ganhar espaço. Infelizmente aconteceu isso hoje. E, infelizmente, é uma coisa até... Por conta do aspecto de Júpiter para o ano que vem, é muito possível que esses atentados continuem com mais frequência para o ano que vem. E todo mundo viu aí na semana a Notre Dame em chamas, né? Nostradamus, no livro das profecias que ele escreveu em 1555, o que ele escreveu? Que um símbolo do cristianismo na França e na Espanha arderão em um fogo purificador. Nossa Senhora, que é a Notre Dame, irá chorar por todos nós. Com a entrada da primavera, e curioso, inclusive eu chequei com meu filho antes de entrar no ar, estamos na primavera na Europa, ele coloca e escreve, com a entrada da primavera, uma igreja arderá em fogo, e o fogo queimará os símbolos que foram usados erroneamente pelos homens e não em nome de Jesus. Muito interessante.
essa catedral, ela recebe ao ano 13 milhões de turistas, ela é considerada uma das mais importantes arquiteturas góticas do mundo. Ela começou a ser construída em 1160 e terminou sua construção em 1260. As gárgulas, que metem muito medo, quem visita vê as gárgulas, aquelas imagens um pouco demoníacas, elas foram feitas em 1240. Para quem não sabe, foi nessa igreja que Napoleão foi coroado imperador da França. E em 1831 foi publicado o Corcunda de Notre-Dame, onde também o Victor Hugo, ele escreveu, ele acaba profetizando, ele escreve nesse livro, ele termina o livro com a Notre-Dame em chamas. Foi, de repente, né, ou não, foi uma premonição desse escritor. E centenas de euros foram doados. Foi arrecadado em 24 horas 3 bilhões para que a igreja fosse reconstruída. Uma brasileira doou 88 milhões, que foi uma senhora chamada Lili Safra, e houve muita revolta, as pessoas se revoltaram, inclusive houve uma revolta popular, na França está havendo, acho que desde ontem e hoje, as pessoas estão nas ruas por causa disso. Por que se arrecada 3 bilhões em 24 horas e outras considerações referentes à política pública não acontece? E eu vi muitos posts no Facebook e no Instagram, as pessoas falando muito mal da Lili Safra porque ela teria doado e que ela não fez o mesmo pelo Museu Nacional. Realmente, ela não fez, ela não doou, mas eu li um post da família dela dizendo que as eventuais doações que ela teria feito para o Brasil, especialmente para o Rio de Janeiro, a última que ela doa de 8 milhões, foi totalmente foi desvirtuado, foi um dinheiro que nunca chegou nas mãos de pessoas que perderam tudo no Rio de Janeiro. É uma pena. Então, antes de criticar, a gente tem que tentar ouvir os dois lados. Ela teria obrigação de ajudar o Brasil? Ela não teria. Ela ajudou porque ela quis. Claro que a gente fica ressentido, mas aí quando você vai ler história e entender que ela não doou porque ela já foi muito roubada relativo às doações, é uma pena, né? Que isso sirva de lição para a gente. Eu acho que a doação para o Museu Nacional não chegou a 1 milhão. Eu só acho que existe uma das doações de 20 mil, a média foi disso, das pessoas. Infelizmente, né? E uma coisa que o Bolsonaro ele falou, por exemplo, do Museu Nacional, ele falou, quando criticam ele e falam que ele não ia tomar nenhuma ação, ele falou, já pegou fogo, o que eu posso fazer? E ele não critica a ação, claro, de Notre-Dame, falando totalmente solidário à ação das pessoas referentes às doações. É uma coisa que a gente vai ficar batendo na mesma tecla. Eu acho que algumas considerações do nosso presidente poderiam ser repensadas para as pessoas não ficarem tão ressentidas, né? E uma coisa curiosa é que, ao mesmo tempo que a Catedral de Notre-Dame estava ardendo, a mesquita de Al-Aqsa, ela é a terceira maior mesquita, ou em proporção de, como fala, de importância religiosa, para o Islã, ela também estava queimando. Então, ela está situada no Monte do Templo, em Jerusalém, e também pegava fogo na mesma hora. Muito curioso. Enquanto a Catedral de Notre-Dame ardia, Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado para o Islã, também ardia. Eu achei interessante. Aí eu fui fazer uma pesquisa. O que simboliza a igreja? Tanto a Catedral de Notre-Dame quanto a mesquita. A igreja, ela simboliza o microcosmo do paraíso. Ela é chamada de esposa de Cristo. A luz que passa pelos vitrais seria a ideia ou a metáfora da luz do Espírito Santo. A torre que caiu, que a gente assistiu, todo mundo assistiu no mundo inteiro, essa torre lembra muito a carta do tarô, a torre, que eu digo sempre nos meus atendimentos que é a mão pesada de Deus, né? É a cobrança aí, é a falta de carinho, é a falta do conhecimento, né? A torre é a queda dos orgulhosos, né? E isso, quando eu vi a queda da torre, me lembrou muito a carta da torre no tarô. A torre, de modo geral, para qualquer lugar, qualquer tipo de construção, quando tem uma torre, ele é um símbolo muito forte de vigilância, onde as pessoas observam o quê? A chegada dos inimigos. Então, quando ela cai, pode ser um prenúncio
de que teremos, no caso a França, a surpresa de inimigos chegando à França. É curioso, né? É uma coisa que a gente deveria tomar cuidado, eles devem tomar cuidado. O que é o fogo? O fogo, ele obscurece, ele sufoca, ele queima, ele devora, ele destrói. E o fogo, quando ele chega aos céus, representa a direção da espiritualidade. Ele também purifica, ele também regenera. Será que a igreja francesa está passando por algum problema que a gente não sabe? Eu achei muito demorada a resposta do Papa. O próprio Vaticano demorou muito para falar sobre o que ocorria na igreja. Foi uma consideração minha. Enquanto o povo todo, já juntos nas ruas, rezando, inclusive cantando hinos da Nossa Senhora, eu achei que a resposta do Papa Francisco e o próprio do Vaticano, eu sigo no Instagram, inclusive ele, eu achei que foi um pouco demorada. Quando o Museu Nacional aqui no Brasil ele queima, sabe o que queima? Não é um símbolo religioso, mas quando o Museu Nacional no Brasil queima, mostra a queima do intelecto do brasileiro, a falta de boa vontade de fornecer educação. Então, o descaso que o brasileiro tem das pesquisas, da educação, quando ela entra em chamas e tem só 1 milhão de doação, comparado dos 3 bilhões que o arrecadou em 24 horas, ou seja, é fácil para o rico apertar o botão e doar. Mas aquilo que eu falei semana passada, também quando lembrei e fiz a referência com a África, que vidas negras importam. Só que para muita gente, as vidas negras não importam. Então a gente tem um descaso no Brasil com a educação, a gente tem um descaso da população negra na África e a gente tem a supervalorização egóica do ego das pessoas que doaram para saírem nas fotos e falarem: eu estou salvando o Notre Dame. É curioso, né? É mais eu prefiro ser um salvador, eu prefiro salvar do que ser um mantenedor. Eles poderiam ser padrinhos da Notre Dame? Não, eles preferem ter aí o título de salvadores. É muito triste, muito triste. Bom, vamos continuar aqui. Já fiz as minhas considerações sobre a Notre Dame. Segundo a própria previsão de Nostradamus, então, nós temos aí no início da primavera a queima da igreja francesa, justamente a Notre Dame. Segundo Nostradamus, teremos aí a queima de uma igreja na Espanha. Provavelmente quem estuda Nostradamus, na Europa as pessoas adoram, leem muito sobre ele, provavelmente deve estar vendo algum tipo de, como fala, não de fortificação, de cuidado com as igrejas espanholas, tá bom? E na sexta-feira santa, eu estava assistindo, nos intervalos do meu atendimento, eu ligo a televisão para ver o que está acontecendo. E eu vi um homem carregando uma cruz, com a ajuda de amigos, de 18 metros, porque o filho convulsionou quando era bebê e ele prometeu que todo ano ele levaria, então, a cruz, que hoje tem 18 metros, parece que vai crescendo 50 centímetros, não, 30 centímetros, eu não me lembro agora a matéria em si. Então, ele ia aumentando o tamanho da cruz em agradecimento ao filho que se curou. O que eu fico preocupada é a carga que esse filho vai ter. Quando o filho ficando grande, ele vai falar: filho, vem comigo para carregar a cruz. O filho vai dizer: pai, eu não fiz a promessa, foi você, ou eu não estou disposto, eu não quero, eu vou viajar. Eu me lembro, minha mãe, quando recém chegou aqui em São Paulo, ela veio de Minas, ela fez uma promessa que se ela conseguisse um emprego, ela conseguiu o primeiro emprego dela aqui nas lojas Mapping, no centro da cidade. Quem tem mais ou menos a minha idade lembra, o Mapping foi um grandioso centro aí de comércio popular. E ela conseguiu emprego lá. E ela prometeu que todo ano ela visitaria o Jesus. É um Jesus que tem bem na Praça da Sé. Todo ano ela visitaria. E todo ano ela ia, ou quando ela não podia ir, ou quando ela não estava disposta, o que ela fazia? Ela pedia para a gente ir no lugar dela. Então, pensa nisso quando você for fazer as promessas. É justo você, que nem eu saía de Mairinque, onde eu moro, ia lá para a igreja, só para deixá-la feliz, para ela ver, enfim, aí eu tirava foto para mostrar que eu estava lá. Mas vale a pena você colocar essa promessa tua para as outras pessoas? E toma cuidado de não fazer promessas para toda a vida. Tenta colocar num prazo menor, por exemplo, 1 ano, que nem esse homem diz que vai carregar a cruz até o resto da vida dele, porque o filho se salvou. Não tira a razão dele. Mas isso, já pensou esse homem com 90 anos carregando uma cruz? Ele sozinho, de repente, sem a ajuda das pessoas? Claro que você vai ter uma turma ajudando. Mas será que vale a pena para a vida inteira? Toma cuidado com as promessas, tá?
Deixa eu falar para vocês. Nessa semana, nós tivemos um problema na internet e como a gente recebe muito e-mail, acabou atrasando muito. Então, os e-mails que chegaram no sábado, a gente estava respondendo na terça, quarta, acabou indo para quinta e eu volto a falar. Se o seu e-mail não foi respondido, envia para nós no m.buon@terra.com.br. É que vocês me mandam perguntas para a rádio. Vocês querem saber como é que funcionam os atendimentos, que vem todo explicadinho no anexo para vocês verem como é que é. Eu até estava conversando com meu filho hoje. Hoje eu só tenho atendimento para junho. Aí você fala, nossa, Mônica, é muito tempo. Tanto a minha secretária Sônia como a Márcia, elas tentam encaixe conforme a hora que você quer. Então, dependendo se você quer 14, não tem 14, mas tem as 15, elas conseguem antecipar para maio. É que para abril realmente já está lotado. Se bem que dia é hoje? 21? Hoje é 21. Temos aí 10 dias para terminar o mês. Então, para maio ainda está razoável. Para junho a gente já está marcando. Para abril, amanhã acho que amanhã eu tenho 16 atendimentos. Porque como a gente teve aquele problema com a internet, eu tive que recolocar as pessoas. Hoje eu fiz 4 atendimentos. Ontem eu fiz também, exatamente por isso. Quando a pessoa não é atendida, eu já remarco ela para 2, 3 dias depois para fazer um atendimento maravilhoso. Esse atendimento que eu faço por Skype, a gravação você vai receber depois de 1 minuto da conversa, eu mando para você. Então, eu não mando nada escrito por e-mail. E lembrando que as pessoas que não têm o horário de nascimento, eu não consigo mais fazer. Lembra que eu comentei semana passada que leva muito tempo para fazer o mapa? Então eu não estou fazendo mais, tá bom? E o mapa também eu não estou entregando. Uma pessoa me perguntou assim, Mônica, eu moro em Campinas e eu fico preocupada porque você comentou que esse ano você ainda estava com o coração apertado com Campinas e ainda com Rio de Janeiro. Eu falei até 23 de abril. Então, todas as previsões que eu fiz, aliás, foi incrível. Eu achei incrível, eu mesmo achei incrível. Se eu fosse eu me assistindo, eu acharia... Foi assim, surpreendente. Todas as previsões que eu fiz, eu acertei, né? Eu falei de Brumadinho, não de Brumadinho em si, eu falei que nós íamos ter um rompimento de uma barragem, como de Mariana. Falei de um atentado com tiros em uma escola. Eu vi uma cena do alto de um lugar onde jovens pareciam tendas, e acabou pegando fogo, que foi no Flamengo. Acidentes ambientais em Angra, problemas de incêndio na região de Ilhéus. Basicamente, praticamente tudo. O que foi? Ainda meu filho lembrou, ainda bem, eu não estava lembrando. Eu falei que nós iríamos ter algum incidente gravíssimo com Marinha, Exército, Aeronáutica, eu ainda citei as Forças Armadas e acabou acontecendo, indo a óbito o músico com 83 tiros e há 3, 4 dias atrás foi enterrado o catador de reciclagem, né? Que ele salvou a esposa do músico, o filho, tentou salvar o sogro e quando ele tenta salvar o músico, ele acaba também sendo baleado. Foram 83 tiros, que para mim, ao meu ver, não foi nenhum incidente, foi sim um crime horrível que foi feito. Essas pessoas têm que pagar, né, gente? Tá? E ela tinha perguntado, Mônica, eu tô com medo. Você acha que acontece alguma coisa em Campinas? A previsão termina agora para 23 de abril e eu fico feliz que nada mais sério aconteceu. Mas como é que você vai fazer para você se precaver? Coloque o seu anjo em sentinela. Por isso que eu falo, primeiro vamos orar e vigiar. Quando você ora, você tem o planeta todo se recompondo, a cidade toda orando, para fazer com que os anjos dessas pessoas vão até a cabeça daquele criminoso, em estado de espírito e de alma, para fazer com que ele pare ou com que a ideia dele dê errado, entendeu? Algumas coisas não dá, algumas coisas, infelizmente, não são possíveis de conseguir esse apelo, mas muita coisa se salva. Eu lembro quando eu fiz a previsão do ataque da escola, 2 atentados, um em Niterói e no Rio, foram descobertos. Quem sabe não teve ação do anjo aí? Por isso que eu falo, orai e vigiai. Mas graças a Deus, aquela coisa negativa que eu estava vendo, aquela névoa escura, está terminando agora, dia 23 de abril, tá bom? Só uma curiosidade, olha, a Fernanda, uma moça, ela foi demitida de uma casa que ela trabalhava por ser espírita.
e a patroa evangélica acabou demitindo. A filha da Fernanda ficou indignada e acabou postando no Facebook. E esse post acabou viralizando, viralizou, e ela acabou recebendo mais de 30 propostas de trabalho, de emprego. Que bom, né? Eu acho às vezes até um pouco hipócrita, sendo vegana e vegetariana, as pessoas não comeram carne na Sexta-feira Santa, né? E como se isso fosse limpar teu espírito, gente, me perdoe, eu sou muito verdadeira no que eu falo. Se você gosta de mim, gosta. Se você não gosta, eu não posso fazer nada. Mas é um pouco de hipocrisia você fazer um tipo de ato de discriminação, como aconteceu com a Fernanda, e na Sexta-feira Santa você vai comprar o bacalhau. Poxa, paciência, é um pouco hipócrita, né? Eu ia falar de um nome de uma pessoa que a vida inteira, na Sexta-feira Santa, visitava as 7 igrejas, feito um santo, andando, como se fosse o Jesus Cristo em pessoa, e nos outros 364 dias do ano, ele era um verdadeiro capeta para todo mundo. Quer dizer, vamos ser um pouquinho mais coerente, né? Não adianta você não comer carne na Sexta-feira Santa e agir com má conduta a vida inteira, gente, ou sendo preconceituoso ou homofóbico. Aliás, eu assisti uma entrevista com o Pedro Bial, um trechinho pequenininho de 20 segundos, 30 segundos, do Pedro Bial com o Jean Willis, que ele faz uma... Você assistiu? Não. Nossa, é desolador. Quando o Jean Willis andando na rua, uma mulher olha para ele e xinga ele de: "Você é um pedófilo, você não vai estar vivo depois que o Bolsonaro entrar", e etc. Ele falando: "Meu Deus, já tinham condenado a minha vida. Depois das eleições ele teve que sair do Brasil". Você fala: "Mônica, você está defendendo ele?" Gente, é uma questão de situação perversa colocada por pessoas, inclusive uma juíza estava marcando ele para matarem ele, gente. Ela coloca num grupo do Facebook tentando coordenar um ato até para matá-lo. Ele prefere sair, foi para a Alemanha. Independente de quem seja. Independente de quem seja. Você acha que isso é justo? Isso vai de acordo com as suas considerações cristãs? Pensa nisso. Esse ódio que tomou conta do Brasil, vale a pena? Sabe, hoje, na hora do almoço, que você estava na Páscoa, celebrando a ressurreição do Cristo, como é que você foi nos 364 dias do ano? Você também ajudou as outras pessoas a ressuscitarem? Ou você condenou? Ou você ajudou a pregar a pessoa na cruz? Porque quando eu vejo os soldados batendo no Cristo, é a mesma cena de policiais batendo e chicoteando pessoas para sair de um prédio ocupado, para sair de uma rua, ou para machucar as pessoas. É a mesma pessoa de maldosamente joga uma mangueira de água fria no pobre que está na rua dormindo, como aconteceu o ano passado aqui na igreja, no centro do Brasil. Vamos repensar os nossos atos. Nós somos luz, nós somos paz e nós somos amor, né? É isso para que nós viemos. Nós viemos foi para evoluir. Por isso que nós voltamos. A gente voltou para evoluir, para depois retornar, para a gente queimar e purgar o nosso ser, não é? E daqui a pouco eu já vou finalizar, mas tem uma frase bonita do Emmanuel, que eu vou terminar o programa com ela, e eu vou passar para vocês. Eu quero que vocês ouçam com carinho. Se você conservar o amor no coração, porque o amor é uma obra divina do universo, você nunca, nunca vai se perder na sombra, porque você já converteu a própria alma em luz. Portanto, eu sou paz, eu sou luz, eu sou amor. Bendito é o meu desejo, porque graças a Deus ele é realizado. Protege-me, Deus. Protege-me, Deus. Protege-me, Deus, para que você tenha uma semana maravilhosa em Cristo, porque Cristo te abençoa, Cristo salva, Cristo melhora a vida das pessoas. Eu acredito, eu creio, porque eu sou paz, eu sou luz, eu sou amor. Bendito é o meu desejo, porque graças a Deus ele é realizado. E eu volto semana que vem para mais um programa. Mônica Bonfilho, Namastê, gratidão.